vai conversar aqui sobre como eu fiz meu planejamento de estudos na residência, durante a faculdade, porque estudar ortopedia realmente não é fácil. Porque a ortopedia, ela é gigantesca, né? E a gente às vezes não sabe onde focar, onde estudar. Eu tive essa dificuldade também. Então é totalmente normal, esperado que vocês tenham essa dificuldade. E eu vou tentar aliviar um pouquinho aqui para vocês. Vou tentar facilitar o caminho de vocês. A primeira pergunta é sobre estudo. A primeira pergunta da caixinha. Então vamos lá. Focar em ortopedia ainda na graduação? Estou no 7º período. Aí, Tainara, essa pergunta então casou certinho aí com o seu estágio, né, de avanço na graduação. Você tá na faculdade, né, de medicina, e essa pergunta também, quem mandou essa pergunta tá no 7º período da graduação de medicina e perguntou: focar na ortopedia ainda na graduação? Bom, a minha opinião é a seguinte: quando vocês formarem, vocês vão ter, independente da especialidade que vocês forem fazer, vocês vão ter ali os plantões em pronto-socorro, pronto atendimento, vocês podem trabalhar em posto de saúde, como clínicos gerais, e até 30% das consultas, das demandas de pronto-socorro e das demandas de... Peraí que tá dando um barulho aqui. Das demandas de pronto-socorro e das... Vou ficar sem, tá, gente? Eu acho que vai ficar melhor. Das demandas de pronto-socorro e das demandas de eletivas, que é no posto-saúde, são de ortopedia. Então, a maioria das queixas vão entrar aí no quesito músculo-esquelético, né? Até 30% das queixas, até 1/3 das queixas vão ser do sistema músculo-esquelético. Então, se você não aprende isso durante a faculdade, você vai ter um déficit na sua formação. Você vai acabar sendo um médico menos completo, né? Então, você vai ter que suprir isso aí de alguma forma e correr atrás. Isso para quem não vai fazer ortopedia, né? E vai trabalhar com outras coisas. Então, mesmo quem vai trabalhar com outras coisas, vai ter até 30% de queixa ortopédica do sistema músculo-esquelético. Dor nas costas, dor no ombro, dormência na mão, né? Túnel do carpo, condilite lateral, dor no cotovelo. Então, isso vai chegar no posto-saúde, no pronto-socorro, vai chegar trauma no pronto-socorro, trauma ortopédico. Muita gente não sabe conduzir, né? Quando chega uma fratura exposta, muita gente não sabe diagnosticar uma síndrome de compartimento, que é o aumento de pressão dentro de um compartimento específico fácil cutâneo. Então, assim, a gente precisa pelo menos da base, precisa dos fundamentos, a gente precisa pelo menos da raiz da ortopedia para a gente conseguir conduzir alguns casos. Às vezes, o que eu vejo? Às vezes chega paciente para mim que não sabe nem... o médico não soube nem encaminhar o paciente, ele não sabe nem o que ele podia investigar ou não. Ele só falou assim: olha, isso aí eu não sei nem começar a olhar. Então ele não conseguiu nem fazer um relatório encaminhando o paciente, porque ele não tinha nem ideia de como começar a avaliar aquele paciente, não sabia nem se era uma queixa de dor de fratura ou de nervo ou de nada, entendeu? Então, assim, pelo menos o básico vocês têm que saber até para encaminhar um paciente para outro colega, até para avaliar a gravidade, né? A gente precisa pelo menos descartar ali as bandeiras vermelhas, que são as red flags, que a gente fala que são sinais de alerta, né? Os sinais de alarme para você ter uma conduta mais rápida, né? Por exemplo, na fratura exposta, a artéria séptica, síndrome de compartimento, né? Então a gente precisa pelo menos ter uma noção do que é ali grave para você conduzir, para você não deixar passar, para o paciente não ter as sequelas daquele progresso daquela patologia. Então isso é se você não vai fazer a ortopedia. Agora, se você vai fazer a ortopedia, o que você aprende durante a sua formação, durante a sua graduação, não é suficiente. Para você entrar na ortopedia, você tem que ter pelo menos o conhecimento de anatomia, exame físico, conhecimento das urgências ortopédicas. Senão você vai entrar no R1 e aí que você vai estudar o que você tinha que ter estudado na faculdade. Você vai gastar o seu R1 inteiro estudando coisa que você tinha que ter estudado antes para poder acompanhar o serviço, acompanhar o sistema, para depois aprofundar no que é realmente de ortopedia, os detalhes de cada patologia, o tratamento, os tipos de osteossíntese. Então, eu acho sim que focar em ortop na graduação, é claro que você vai ter que estudar também as outras coisas, clínica, cirurgia, GO, pediatria, porque elas caem na prova de residência, né? Mas vale a pena sim ter conhecimento em ortop.
um conhecimento da base da ortopedia. Não estou falando para vocês aprofundarem e saberem o que o residente de ortopedia vai saber, não. É para saber o básico, é para saber a base mesmo. Então, mesmo estando no 7º período. Eu comecei a estudar ortopedia quando eu fiz a disciplina, foi no 6º período. Eu fiz a disciplina de ortopedia, que na verdade era meia ortopedia e meia reumato, mas já foi suficiente para eu apaixonar, adorei. E aí, em seguida, eu entrei para monitoria. Então, eu fui 2 anos monitora de ortopedia durante a faculdade, que foi no 8º e 9º período, e depois no 7º e no 8º período, depois no 9º e no 10º período. Eu fiz 2 anos de monitoria de ortopedia, e eu achei que foi assim, me ajudou muito, porque aí eu entrei para residência mais preparada, eu entrei já sabendo um pouco mais de anatomia, de exame físico, então eu não entrei tão perdida igual uma barata tonta, igual os residentes têm entrado hoje, muito perdidos, porque a faculdade não tem ensinado, né, ortopedia, tem tido muito foco em outras coisas. São 8.000 horas de faculdade de medicina no total nos 6 anos, e às vezes a gente tem 1% disso de ortopedia, 1% das 8.000 horas, né? 80 horas, não é isso? 80 horas. Eu tive 30 horas. Nem sei quantas horas vocês tiveram de ortopedia. Me conta aí no chat quantas horas a faculdade de vocês, o programa da graduação de vocês tem de ortopedia. Eu tive 30 horas. 30 horas equivale a 0,4 mais ou menos. 0,37% da graduação só de ortopedia. A minha sorte é que eu fiz depois 2 anos de monitoria para ficar um pouco mais em contato com a disciplina. Eu estudava frequentemente, a gente tinha um laboratório de simulação onde a gente fazia treinamento de exame físico. Aí a Marina tá contando aí pra gente que é 56 horas de ortopedia dá menos de 1% da faculdade toda, sendo que as queixas que vão chegar para vocês chega a 30%, né? Bom, vamos para a próxima pergunta aqui. Então, a primeira tá respondido, né? O que eu acho que realmente tem que focar na ortopedia, sim, independente se você vai fazer ortop ou não, mas se você for fazer ortop, principalmente, né? Pra você entrar mais preparado na residência. Bom, vamos para a segunda pergunta aqui. Se quiserem, podem mandar aqui nos comentários também. Enquanto isso, eu vou respondendo as da caixinha, que é essa interrogação aqui. Se quiserem, podem mandar na interrogação também. Fico com medo de não ter força física mesmo. Força física mesmo. Ah, tá. Força para fazer as reduções, né? Fazer as cirurgias. Então, vamos lá. Eu também tinha medo, eu sou pequenininha, eu sou baixinha, eu sou baixo peso, né? Baixo peso não, mas eu sou magra e tal. Então, assim, pra mim, eu ficava assim, poxa, será que vai dar certo, né? Eu vou arriscar. Entrei pra residência e eu tive dificuldade com muitas coisas. Claro, a gente tem que fazer força em muitos momentos. Por exemplo, na hora de fazer uma cirurgia de prótese de quadril ou de joelho, né, que a gente tem que fazer uma antisepsia, uma asepsia assim muito boa, excelente, para não ter risco de dar infecção. Então a gente tem que ficar segurando a perna do paciente lá no alto. Isso me matava aqui, ó, a musculatura do manguito rotador, abrir parênteses, que são 4 músculos, o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. Redondo maior não entra nos 4 músculos do manguito. Então, meu manguito, ele ficava assim, doendo demais, porque eu tinha que fazer muita força para sustentar aquela perna ali no alto. E aí, aos poucos, eu fui encontrando formas de fazer um pouco menos de esforço, para aquilo não ser tão doloroso para mim. Então, o que eu começava a fazer? Eu comecei a pegar o tablado, deixar por perto, ou subia naquele banquinho que o paciente sobe para aquela escadinha, né, que o paciente sobe para deitar na maca, para eu ficar mais alta. Então, ao invés de eu ter que segurar a perna do paciente lá em cima, eu segurava a perna do paciente mais aqui embaixo, de forma que eu tinha que fazer menos força do que ficar lá assim 15 minutos segurando uma perna pesada aqui no alto. Então, eu fui me adaptando, eu fui encontrando formas de fazer menos força. Tem que fazer força? Tem que fazer força, mas você vai encontrando jeitos de diminuir a quantidade de força que você tem que fazer, né? Segundo Arquimedes, me dê um ponto de apoio e uma alavanca que eu moverei o mundo, né? Então, a gente vai utilizando a física aí para
tentar diminuir a quantidade de força que a gente tem que fazer. Eu até fiz um post disso, acho que vocês já viram. E outras coisas que eu fui adaptando, segurar a perna através do apoio aqui da bacia, da cintura. Então, às vezes, né, tava tudo estéreo, eu apoiava aqui na cintura, para não ter que ficar segurando aqui no bíceps. Outra coisa, para fazer corte de pino de chãs. O pino de chãs, ele é grosso, né? Tem de 4mm, 6mm. Então, para cortar ele com aquele alicate grandão, que a gente, aqui em Minas, a gente chama de ricardão, era muito difícil, tinha que fazer muita força. Eu não conseguia fazer o corte utilizando uma mão em cada parte do alicate. Então, o que eu fazia? Eu colocava o alicate no abdômen, uma das pernas, né, um dos braços do alicate, e colocava as duas mãos na outra perna, no outro braço do alicate, e cortava. Utilizava, então, o abdômen para amparar aqui, né, como uma barreira da força, e puxava com as duas mãos a outra perna do alicate. Aí sim eu conseguia cortar. Se eu não fizesse isso, eu não conseguia cortar. Tá vendo? Eu fui adaptando. Eu fui encontrando formas. Já vi gente que coloca aqui, ó, pra cortar. Só que eu ouvi uma história na época da minha residência que teve uma residente acho que foi de cirurgia geral, que foi cortar e teve uma fratura de clavícula. Então eu nunca coloquei aqui e não recomendo que vocês coloquem o alicate aqui também. Coloquem no abdômen, faz força no abdômen, trava o abdômen e puxa com os seus dois braços. Aí eu conseguia cortar. Então a gente vai encontrando formas de driblar a quantidade de força que a gente tem que fazer. Quando o paciente precisa de uma redução, por exemplo, a redução de ombro, ela é mais jeito do que força, a redução de ombro. Só que a redução de quadril não, a redução de quadril precisa de força. Só que a redução de ombro, você vai fazendo pronto atendimento mesmo sem anestesia. A de quadril, não. A de quadril, qualquer pessoa, a maioria dos ortopedistas vão levar para o bloco cirúrgico. O paciente vai receber uma sedação, ele vai relaxar a musculatura para depois você reduzir. Aí fica muito mais fácil de fazer a redução. Mesmo tomando anestesia, mesmo relaxando a musculatura, eu tive um paciente que ele era policial. Eu não sei se ele era civil, mas ele era policial e ele era muito forte. Ele teve um acidente de carro e teve uma luxação de quadril. E aí ele chegou no hospital, depois foi encaminhado para o bloco cirúrgico. A gente fez anestesia, os anestesistas fizeram, ele relaxou a musculatura. E o negócio foi difícil de reduzir. Eu tive que fazer muita força para conseguir reduzir. Mas utilizei a técnica correta, a manobra de redução, e consegui fazer a redução, deu tudo certo. Fiz muita força? Fiz. Saí suada, com a roupa de bloco cirúrgico molhada? Saí. Mas reduzir? Reduzir. Entendeu? Então, assim, a gente vai ralar, mas vai conseguir. O máximo que vai acontecer é você pedir ajuda, não tem problema nenhum também, né? Pode pedir ajuda. A luxação, Ana, foi posterior, que é a mais comum, tá? A luxação de quadril posterior é a mais comum, que é quando você tá ali, ó, sentado, dirigindo o carro, por exemplo, e o painel bate de frente com o seu joelho. Aí ele empurra o seu fêmur para trás. Aí a cabeça do fêmur luxa para posterior ao acetábulo, tá? Que é o mais comum. Então a luxação dele foi posterior e deu tudo certo. Então, assim, conseguimos fazer? Conseguimos. Às vezes é mais difícil, vamos ralar, vamos, mas vai dar tudo certo. O máximo que vai acontecer é pedir ajuda. Hoje em dia, às vezes, eu ainda peço ajuda. Por exemplo, às vezes tem umas alicates que estão praticamente cegos. Eu não consigo cortar com um alicate cego. Tem quem consiga, às vezes, mas eu não consigo. Aí eu peço ajuda em alguém que estiver ali no bloco cirúrgico. Às vezes o anestesista me ajuda, às vezes o circulante me ajuda, vai lá, põe uma luva e corta com o alicate e já retira o alicate, que geralmente a gente corta no final da cirurgia. Eu posso até fazer o curativo e deixar o pino para fora. Então eu já tenho algumas técnicas, né? Eu já termino a cirurgia, já faço o curativo, deixo só o pino para fora e chamo alguém para me ajudar a cortar o alicate, por exemplo, né? Às vezes eu tenho que fazer isso, o alicate está cego, eu não consigo cortar. Então não tem problema, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir ajuda, porque fiz minha formação muito bem, sei o que eu tô fazendo, a cirurgia deu tudo certo, só não consegui cortar o alicate, o pino, né, o fio de Kirchner, não tem problema nenhum, só não consegui cortar o pino, mas a cirurgia deu tudo certo. Entenderam? Não tem problema, peça ajuda, tá? É isso aí que eu tenho pra falar pra vocês em relação à força física. Vamos aqui pra próxima perguntinha que vocês mandaram na caixinha. Ah, esse aqui é interessante, hein?
Como conciliar residência, estudo, trabalho e lazer? Bom, a minha residência de ortopedia, eu entrei com outros 2 colegas, entramos 3 R1s, né? E um dia depois de poder chamar um outro R1, um deles saiu, de forma que a gente não pôde chamar outra pessoa. E ficamos 2 R1s numa residência de ortopedia. Então a gente trabalhou tanto, que eu, assim, até esqueci algumas partes da minha vida dessa época de trauma, assim, de tanto que eu trabalhei. A gente trabalhava 100 horas por semana. Teve uma vez que foi um feriado e eu fiquei 80 horas no hospital. 80 horas direto dentro do hospital, sem sair. Não sabia se era dia, se era noite, era plantão atrás de plantão, de bloco cirúrgico, emendava no ambulatório, 80 horas direto. E era assim, todo dia, o dia inteiro, e às vezes à noite também, porque na época tinha plantão noturno no hospital, hoje não tem mais. Final de semana, dia de semana, então eu trabalhava muito. Meu R1 foi muito puxado, foi eu e o Eduardo, que é meu colega, nós 2 fomos R1 junto. Um aguentando a bucha de cá e o outro de lá, mas faz parte, e deu tudo certo. Foi uma época de muito trabalho, e estudo também, menos estudo do que a gente gostaria, porque a gente trabalha tanto, fica tão cansado, que praticamente não consegue estudar, né? Mas vai estudando o que dá ali no R1, vai trabalhando, vai fazendo a residência. E lazer, sinto te dizer, mas no R1, praticamente eu não tive lazer no R1. O meu lazer era ir almoçar na casa da minha sogra no domingo, que eu não tinha plantão no dia, mas tinha plantão à noite, entendeu? Era assim, não tive lazer na época de R1. A época de R2, a vida começa a melhorar um pouco, você já começa a ter uns dias de folga, uns turnos de folga, você já consegue, né, programar uma viagem nas suas férias, porque as férias da R1 servem para deitar no sofá e recuperar a energia. E recarregar a bateria, você fica 15 dias dormindo para recuperar. Mas no R2 você já consegue programar uma viagem num feriado, né, alguma coisa assim, e vai melhorando. Mas assim, o R1 é tirar aquele ano para encarar mesmo. Então eu entrei já pensando assim, ó, vai ser um ano de dedicação exclusiva, de vida exclusiva, né? Eu praticamente não saía do hospital, o hospital virou minha casa. Então, foi assim no R1. Depois vai melhorando um pouco. Hoje em dia, eu faço a minha agenda. Então, eu escolho o dia que eu quero ou não viajar ou trabalhar. Eu sou meio workaholic, né? Vocês já viram aqui. Então, eu acabo que trabalho de segunda a segunda. Mas é por opção. Antes não, né? Era porque tinha mesmo que trabalhar. Então, é isso. Conciliar realmente no R1 é muito difícil. Mas depois, você vai conseguindo, sim, conciliar a residência e tudo. Agora, dar plantão por fora... Eu só fui dar plantão por fora no R2. No R1, impossível. No meu R1 era impossível dar plantão por fora, porque o tempo inteiro eu estava lá no hospital. Então não tinha como dar plantão por fora no R1. No R2 eu já comecei a dar alguns plantões, onde tinha outros ortopedistas também. Eu pegava plantão junto com outros ortopedistas. Aqui em Belo Horizonte a gente tem alguns hospitais que tem mais de um ortopedista de plantão. Então a gente conseguia acompanhar. Isso eu acho que foi fundamental para o meu crescimento mesmo. Se eu não tivesse feito isso, talvez eu teria me formado muito insegura, porque isso ajuda muito na prática, né, no dia a dia. E no R1 não aconselho pegar plantão por fora. No R2 já dava. Eu não peguei plantão de clínica, eu pegava de ortopedia, porque eu queria era melhorar na ortopedia. Então é isso aí, sobre os plantões, né, sobre como conciliar isso aí. Próxima pergunta. Qual a maior dificuldade para terminar a residência? A minha maior dificuldade foi cansaço, mas mais do R1, não foi para terminar, né? No R1, às vezes eu chorava, mas eu chorava de cansaço mesmo, né? Eu sempre gostei de ortopedia, depois que eu entrei na residência eu gostei mais ainda, eu queria fazer, queria formar, mas ficava muito cansada e eu chorava porque dava vontade de desistir, né, de largar tudo, mas eu não tinha outra opção. Eu queria ortopedia, eu só gostava de ortopedia, o que eu ia fazer da vida? Eu falava, então eu vou ter que aguentar. Aí eu
ralei pra caramba até conseguir terminar. Mas então foi mais o cansaço. Tem muita coisa, né? A ortopedia para estudar é gigantesca, mas não, pra mim não foi uma dificuldade. Eu sempre gostei de estudar, de ler, de assistir aula, então isso pra mim não foi dificuldade, foi mais o cansaço. Próxima perguntinha aqui, ó. Está feliz em ser ortop? Muito, adoro. Adoro ortopedia, adoro praticar ortopedia, operar ortopedia, consultório, cirurgia, adoro o dia a dia, adoro ensinar ortopedia. Eu acho que escolhi a profissão certa para mim mesmo. Não me vejo fazendo outra coisa hoje, a não ser dentro da ortopedia, né? Da aula e tudo, mas dentro da ortopedia. Maior dificuldade na medicina. Bom, acho que a minha maior dificuldade na medicina foi que eu saí da casa dos meus pais com 17 anos, mudei para Belo Horizonte. Eu fui morar com uma família de conhecidos e tudo. Então, acho que a minha maior dificuldade foi isso, foi sair da casa dos meus pais, morar fora, né, morar sem meus pais durante todos aqueles anos, ainda conhecendo, né, a vida nova, aquilo tudo novo, ter que fazer amigos, aquela coisa de ter que estudar, transporte público, uma cidade grande. Então, assim, foram muitos desafios nesse aspecto, assim. Agora, na medicina mesmo, eu acho que foi tranquilo, assim, sempre estudei muito, então não tive problemas no conteúdo, né? Mas a minha dificuldade foi mais, assim, encarar a faculdade em outras cidades, sem minha família, sem dinheiro, né? Assim, né? Meu pai me dava mesada e tudo, mas tudo contado, tinha que andar de transporte público, né? Não tinha dinheiro para fazer as coisas, né? Passear e tudo. Então, assim, foi bem regrada a minha faculdade e depois da residência é que eu pude usufruir e aproveitar um pouco mais a vida, né? Ó, ainda sobre aqui falando um pouquinho de dinheiro, né? A outra pergunta aqui, quanto um ortopedista ganha? Para vocês terem uma ideia, um contrato de plantão, por exemplo, um plantão por semana, né? Dá cerca de 3 ou 4 mil reais. 3 a 4 mil reais por mês para você dar um plantão por semana, né? Isso é bruto, né, gente? Aí tem os impostos que a gente tem que tirar e tudo. E dá mais ou menos 700, 800 reais por plantão médico de ortopedista. Então, se você quiser dar só plantão, trabalhar só com plantão, você pode trabalhar só com plantão. Talvez você não consiga encher sua agenda de plantão, porque não tem tanta disponibilidade assim, né? Mas se você for ajeitando aqui, ali, um plantão na cidade perto, um plantão na cidade ali ao redor e tudo, dá pra você só viver de plantão, se quiser. Eu não quero, eu não gosto. Assim, eu dou um plantão ou outro, porque eu participo da equipe do hospital, então a gente tem que dividir os plantões entre si. E às vezes eu gosto de ir também para mostrar umas coisas aqui pra vocês. Sempre chega uma luxação e tudo. Mas eu gosto da parte clínica ali do consultório, de fazer cirurgia, né? E aí no consultório você tem duas opções. Ou você vai atender particular apenas, ou você vai atender convênio de saúde. O convênio paga R$100 a consulta, né? Uns um pouco menos, outros um pouco mais, varia aí. R$100 a consulta de convênio. De particular você vai cobrar o seu valor, né? 350, 450, o valor que você quiser cobrar. Agora, cirurgia. Se você vai operar cirurgia particular, você vai cobrar o seu valor. Se você vai operar cirurgia de convênio, aí você vai ter que receber de acordo com a tabela do convênio. Existe uma tabela, se vocês digitarem na internet, que é a tabela de pagamento de toda cirurgia de convênio. Existe tabela para praticamente toda cirurgia, tanto de ortopedia, quanto de cirurgia vascular, de oftalmo, de neuro, de cirurgia geral, de barriga, em tudo. Então existe uma tabela que os convênios pagam aqueles valores, né, por cada cirurgia. É o valor bruto também, tem que abater lá os impostos e tudo para vocês terem uma ideia. Então a gente vai somando isso, o médico não ganha um valor assim, a não ser no SARA, por exemplo, que é dedicação exclusiva, né, que o médico ganha, não sei, 20, 30 mil reais por mês e é dedicação exclusiva. Mas no geral a gente vai juntando um pouquinho em cada lugar, né? Um plantão aqui eu junto isso, ou consultório eu ganho isso, nas cirurgias eu ganho isso
e com alguma coisa por fora eu ganho isso. Então a gente tem várias fontes pagadoras. Então o médico é meio assim, não só na ortopedia, né? Em outras áreas também a gente é uma pessoa, uma profissão que tem várias fontes pagadoras. Aí você tem a opção de fazer pessoa física ou pessoa jurídica. Se você for receber por pessoa física, aí você vai receber diretamente do lugar que você é contratado, onde você tem carteira assinada, onde você tem todos os benefícios da CLT, né? Que são as leis trabalhistas. Então você tem férias, você tem 13º. Isso quando você é contratado. Aí quando você vai trabalhar em um outro hospital onde não tem isso de contrato, às vezes tem as cooperativas, às vezes tem as empresas, né, o CNPJ da ortopedia do hospital. Então, junto o grupo de ortopedistas fazem a empresa ali da ortopedia que vai prestar serviço ao hospital. Aí você vai ganhar como empresa, né, como CNPJ, e aí você não tem esses benefícios. Então, você vai ganhar quando você trabalha. Aí, se você não trabalha, você não ganha. Então, não tem férias, não tem 13º, né? Mas tem o benefício de abater um pouco menos de impostos, né? O valor, a porcentagem que abate é um pouco menor. Ok? Deu para entender um pouquinho? Tem mais uma perguntinha aqui. Existe certo preconceito com estudantes formados fora do Brasil? Bom, eu não conheço muitos estudantes formados fora do Brasil, mas se você formou fora do Brasil, chegar aqui, fizer um bom serviço, tiver uma boa formação, estudar, correr atrás, fizer uma boa residência, não vejo problema nenhum. Acho que o que mais importa é fazer uma boa residência. Não estou falando fazer um bom hospital residência. É você fazer a sua residência ser boa, independente do hospital que você esteja. É você correr atrás, é você querer aprender tudo daquela especialidade que você está estudando, é você se dedicar, não ficar pegando plantão fora, que vai te perder energia, entendeu? É se dedicar e fazer a residência que você escolheu ser a melhor e você ser um ótimo residente. É isso que vai te abrir portas. Onde você formou, não acredito que tenha problema nenhum, tá bom? Aleridelo, talvez, não sei. Bom, próxima pergunta. Como lidar com emergência ortopédica em locais onde não tem ortopedista? Viram que eu falei no começo aqui da aula? Existem lugares que não tem ortopedistas e quem vai lidar com isso? O médico que estiver de plantão, ou clínico ou cirurgião. Então, esses especialistas, mesmo que eles não sejam ortopedistas, eles têm que saber lidar também com emergências ortopédicas, porque algumas emergências ortopédicas, elas precisam de cirurgia em menos de 6 horas, elas precisam de cirurgia imediata, né? Então, sim, tem coisas que não dá para esperar e para isso a gente tá falando aqui o tempo inteiro de ortopedia, não só para quem quer ortopedia, mas para todos os outros médicos, para se tornarem médicos mais completos e saberem conduzir, pelo menos inicialmente, esse caso, para saber pegar o telefone ali e encaminhar para um centro de referência. O que esse paciente tem? Esse paciente está com suspeita de artrite séptica, esse paciente está com suspeita de síndrome de compartimento, ele precisa operar agora, eu preciso mandar esse paciente para ir. Se ele não sabe isso, como que ele vai falar isso para o outro cara da linha? Como que ele vai passar o caso? Então essa é a importância da gente estudar a ortopedia, né? Não só quem quer ortopedia, que tem que saber tudo de ortope, mas também pessoas que vão trabalhar em serviços que não tem ortopedista. Próxima pergunta. Existe pós-graduação em ortopedia? A ortopedia, ela é ou residência médica ou especialização. E a especialização é igual à residência médica. São 3 anos, teórico-prático, é praticamente dedicação exclusiva. Você fica ali no mínimo 60 horas de trabalho por semana, de teoria e prática. Mão na massa, pronto-socorro, ambulatório, enfermaria, passar visita nos pacientes internados, cirurgia, tudo, plantão. Você precisa de uma formação intensa. Pós-graduação não consegue suprir tudo que o ortopedista precisa aprender. Não tem pós-graduação de ortopedia. Então, é ou residência médica, pelo MEC, ou especialização. Próxima pergunta. Segredo para o sucesso. Bom, segredo acho que não tem, né? Mas estudar muito, ser muito dedicado e realmente ter proatividade.
ter boa vontade de fazer as coisas, né? Eu acho que isso foi o que me ajudou muito na residência, assim, que me abriu muitas portas na residência e também depois da residência. Então, a residência, gente, escutem bem isso aqui, quem tá aí ouvindo isso agora. Ela é o seu currículo para o mercado de trabalho. Se você fizer uma boa residência, você vai ter portas abertas no mercado de trabalho para você. Você vai se destacar. Pode ter certeza, você não vai passar desapercebido. Agora, se você fizer uma residência mais ou menos, não estou falando o hospital ser mais ou menos, não, é você se dedicando aonde você está fazendo residência, independente de qual hospital seja. Se você fizer a sua residência mais ou menos, você vai ser só mais um ali na multidão de ortopedistas formados. Se você fizer uma residência ruim, você vai estar pior ainda do que a multidão, né? Então, assim, façam uma boa residência de ortopedia. Se destaquem na residência de vocês. Sejam proativos, sejam dedicados, cheguem cedo, olhem os pacientes, olhem os exames, não deixa passar nenhuma informação. Esteja atento a tudo, né? Isso conta muito, gente. Isso vai abrir portas para vocês. Então, a residência é o seu currículo para o mercado de trabalho. E se você quer se dedicar mais ainda, entre na residência já sabendo a base da ortopedia. Isso vai te adiantar muito. Você vai ter tempo para se dedicar a outras coisas, a estudar lá na frente. Porque muita gente entra no R1 e vai estudar no R1 que tinha que ter aprendido lá na faculdade. Então, entrem na residência com a base pronta para ortopedia. Entrem na residência sabendo exame físico, anatomia, como interpretar uma radiografia. Vocês vão pular etapas que vocês gastariam meses ali ralando na sofrência, porque residência é sofrência, no R1 é sofrência. É trabalhar muito, chegar no hospital às 5 horas da manhã, sair às 10 e não ter tempo para fazer nada. Então, entre na residência já com essa base pronta, né? Sabendo as doenças mais comuns, as patologias mais comuns. E você não vai se surpreender ali no pronto-socorro, você vai saber conduzir os casos, ou pelo menos vai ter estudado como conduzir. Então, é isso. Eu acho que o sucesso tá aí, né? Em se dedicar, se preparar, em ter proatividade. Isso vai abrir portas para vocês, tá? Mais uma perguntinha aqui, ó, do Gilmar Rebouças. Residente em ortopedia e médico do esporte. O quanto agrega fazer o curso de ultrassonografia músculo-esquelética? É uma aposta viável? Obrigada. Gilmar, se você já for ortopedista e se você já for médico do esporte, vai te agregar muito. Eu fiz o curso de ultrassonografia músculo-esquelética, mas eu fiz o curso com infiltração guiada, procedimento guiado por ultrassom, porque meu objetivo era fazer procedimentos na minha área, né, infiltração de punho, de pequenas articulações, de cotovelo, né? Então, o meu objetivo foi esse. E o tanto que me agregou, você não tem ideia. Um ultrassom agrega muito à nossa prática. Então, assim, vale muito a pena. Se você puder, se você tiver condições de fazer um curso de ultrassonografia, vale muito a pena, tá? Quem eu te indico foi quem que me deu o curso, né? Que é o Gustavo Rocha. Se você procurar aqui nas pessoas que eu sigo ele, é o Gustavo Rocha. E eu fiz no IMED, que é aqui em Belo Horizonte, tá? Eu gostei muito, eu achei que me agregou muito, eu tô utilizando já, eu comprei um mini ultrassom. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Acho que ele tá aqui nessa bolsa. Ele é lindo. Olha só, que gracinha. Eu comprei esse mini ultrassom e aí a gente visualiza através do tablet. Ele é sem fio, tá? E aí você consegue ver se tem uma tendinite, um espessamento, você consegue ver se tem algum derrame, alguma lesão assim mais superficial. É para visualizações mais superficiais, mas para mim, que sou cirurgiã de mão, membro superior, ótimo, excelente, né? Agora, se você for fazer de membro inferior, quadril, eu acho que é melhor você adquirir um mais potente, que tem a sonda curva, acho que é curva que fala, não é a linear, é a outra. Convexa, não sei, que vê mais profundo, tá? Esse aqui vê mais superficial, estruturas mais superficiais é a sonda linear. Esse aqui é sem fio, dá pra ver
no tablet. Quem quiser, depois me manda mensagem aqui que eu recomendo onde eu comprei também, tá? Bom, é isso sobre o curso, eu acho que vale muito a pena. Marco perguntou, qual hospital você indica para residência de ortope em BH? Bom, Marco, tem vários hospitais que são bons, mas deixa eu falar uma coisa para você, sincera aqui, Marcela sincera, não existe a residência perfeita. Não existe a residência perfeita. Toda residência tem as suas vantagens e suas desvantagens, as suas qualidades e os seus defeitos. Nenhuma residência vai ser perfeita. Então, entra naquelas residências que são seus top ali, top 5 de escolhas, entre em uma delas, vai tranquilo e faça daquela residência ser a melhor residência possível. Você vai correr atrás de aprender tudo, o que tiver faltando, você vai correr atrás de fazer estágio em outros lugares, você é que vai fazer a sua residência ser perfeita. Então não precisa ficar tão bitolado e preocupado onde você vai fazer a residência, entendeu? O serviço vai te oferecer tudo que ele tem ali de disponibilidade. O que não tiver de disponibilidade ali, você vai correndo atrás de outras formas. A nossa formação tem que ser assim. Não existe nada assim completo, nenhuma residência completa, tá bom? Não existe nenhuma residência perfeita. Existem as melhores, as mais básicas, mas isso também é muito sazonal. Na minha época, algumas residências X e Y eram as melhores. Hoje, elas não são tão as melhores mais. Depois de 6 anos ali, já mudou um pouco, entendeu? Então, isso varia muito de época para época, de fase do hospital. Varia muito de SUS, né? Porque às vezes o SUS corta tudo. Aí o hospital não tem mais cirurgia. E aí? Ele era o melhor ano passado. Esse ano ele não tem cirurgia mais. Ah, mas aí no ano seguinte voltou todas as cirurgias, voltou a ser o melhor. Então, é muito sazonal. O que você pode fazer também, Marco, é conversar com residentes atuais dos serviços. Para você ter uma ideia, ver como é que está funcionando ali, como é que está indo, parte teórica, parte cirúrgica, parte de ambulatório, parte traumatológica e parte eletiva. E perguntando essas coisas para todos os residentes da época ali. Ok? Próxima pergunta aqui, Marina. Quais livros ou materiais são melhores para estudarmos ortopedia durante a graduação? Bom, durante a graduação, eu gosto muito desse aqui de anatomia, Atlas de Anatomia Ortopédica. Tem o livro Prometheus também. O Prometheus, ele na verdade são vários, né? Esse aqui é o de aparelho locomotor. Esse é o Prometheus. Só que não é livro texto, ele é livro foto, tá? De ortopedia, de exame físico, eu gosto muito desse aqui, ó. Exame físico em ortopedia. Esse aqui é a edição 2, deixa eu ver. Segunda edição, mas já tá na edição 3, que é esse aqui. Claro que eu tenho os dois, né? Essa é a terceira edição. Exame físico em ortopedia. Ah, gente, aproveita aí, ó, dá um print. Me marca aí nos stories, Marcela Ortopedista. Aproveita o livro para dar um print. Bom, eu gosto desses livros para acadêmico de medicina, tá? Durante a graduação eu gosto deles. Outra pergunta. Ah, não, é a Ana sugerindo o HMAL. Hospital Maria Amélia Lins, que é da Rede FEMIG. A Ana tá te sugerindo aqui, viu, Marco? Eu fiz a minha residência de cirurgia da mão lá no HMAL. Então eu tenho um carinho enorme por lá. Os residentes que formam lá também são incríveis. A equipe é muito boa, os preceptores são muito bacanas. Eu gosto muito do HMAL também. Bom, mais uma perguntinha aqui. Como estudar ortope na faculdade? Bom, na faculdade, o que vocês têm que estudar, que é o básico, né, vai ser anatomia, exame físico, interpretação de radiografia e as doenças mais comuns. São esses 4 pilares, que são praticamente a base da ortopedia. Então, a anatomia dos membros, né, dos apêndices e da coluna. Então, a anatomia de membro superior, anatomia de membro inferior e coluna, anatomia. Exame físico ortopédico, como examinar cada parte do corpo, né, o que cada exame está querendo mostrar e o que cada exame significa, para você pelo menos saber conduzir e iniciar aquela avaliação daquele paciente. Exame físico ortopédico, tem dividido por cada parte do corpo. O exame físico, gente, ele é dividido
em inspeção, palpação, movimentos e testes especiais. Inspeção é aquela parte visual, que a gente já começa desde o paciente entrando ali no consultório, a forma como que ele está andando, faces de dor, se tem alinhamento ou desalinhamento de membro inferior, e a parte de avaliação visual do paciente, por exemplo, pele, se tem alguma mancha que pode significar alguma doença, neurofibromatose, por exemplo, se tem alguma escoliose, uma alteração de curvatura, se tem um aumento de volume, se tem uma equimose, se tem escoriação, se tem exposição da fratura. Então a parte de inspeção, que é a primeira parte. A segunda é de palpação, onde a gente vai palpar a musculatura, por eminência óssea, né? Para isso a gente precisa entender a anatomia topográfica. Então, para exame físico, a gente precisa do primeiro, que é a anatomia, para entender o que é clavícula, o que é acrômio, o que é o processo coracoide, onde está a cabeça do húmero, onde está a articulação externo-clavicular, né? Então, onde está aqui o ligamento escápulo-semilunar. A gente precisa de anatomia para entender o exame físico e saber o exame físico para fazer um diagnóstico. Só com o exame físico e a anatomia a gente já consegue suspeitar de um diagnóstico, né? O terceiro pilar, avaliação de radiografia. Muita gente não sabe avaliar radiografia ortopédica, radiografia na ortopedia, né, das articulações. Então, pelo menos saber se, olha, tem uma fratura ou não tem, tá luxado ou não tá, esse osso tá estranho, tá com cara de tumor ou não tá. Porque tem vezes, gente, que não é tão claro, né? Claro que se tiver uma fratura toda quebrada ali, todo mundo vai olhar e vai falar, isso aí é fratura. Mas e se tiver uma coisa que é só suspeita, ou uma fratura oculta, né? Então, é o terceiro pilar aqui. E o quarto são as doenças mais comuns, saber um pouquinho das doenças mais comuns que podem chegar para vocês. Então, eu acho que são essas 4 coisas aí para vocês dedicarem durante a graduação. Vamos ver se tem mais uma pergunta. Faz um curso prático tipo AO. Para quem não sabe, AO é uma instituição, acho que ela é suíça ou alemã, não sei. E ela vai trazer conteúdos de ensinamento prático e teórico sobre as fraturas. Então, eles têm até um livro, que é esse aqui, ó. Esse é um dos livros deles, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Princípios AO do tratamento de fraturas. Eu adoro esse livro sobre princípios de tratamento. Ele fala sobre consolidação, os tipos de consolidação óssea, ele fala sobre os tipos de implante, de placa, parafuso, os tipos de estabilidade, porque a placa e o parafuso, a haste, eles vão dar estabilidade diferente. Uns vão dar estabilidade relativa, outros vão dar estabilidade absoluta. Então, eles fazem cursos sobre isso, tem curso prático, onde você fura um ossinho de mentira, põe a placa e tudo. Tem um curso prático de imobilização, que é o curso Orthoclass. Para quem quiser, é só digitar aqui no Instagram, @Orthoclass. Orthoclass Hands-On. É um curso prático de imobilização ortopédica, para você fazer no pronto-socorro, no pronto-atendimento, as imobilizações ortopédicas. Aí vai lá, faz mão na massa mesmo. Eu sou uma das instrutoras, vou estar lá ensinando vocês também. A primeira edição vai ser em Alfenas, a segunda edição vai ser em Divinópolis e a terceira edição vai ser em Belo Horizonte. Todas em Minas Gerais por enquanto. Então, quem quiser fazer um curso prático em mão na massa de imobilização é o Orthoclass Hands-On. Vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Quais os livros? Eu já mostrei vários aqui, né, para vocês. Quais os livros? Como escolher a residência? Bom, a primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer é definir, assim, onde quero morar, né, qual região que eu vou começar a olhar a residência, alguns hospitais que eu tenho vontade de fazer, que já me indicaram, faz uma listinha. Depois, você vai entrar em contato com cada especialidade, com cada hospital, com um residente de cada hospital, 1 ou 2, né? E conversar com esse residente para saber como que tá aquela residência ali, como que tá a carga teórica de aulas, de GD, que é grupo de discussão, de apresentação de artigos, como é que tá essa parte teórica, que é esse aprendizado, como é que tá a parte prática, vocês opera mais cirurgia de trauma, opera eletiva também, tem enfermaria, tem plantão, qual que é a carga horária da residência, como que é o clima da residência, tem que perguntar isso também, né? Isso é prioridade para muita gente, é trabalhar em um ambiente saudável, né?
Então, pergunta essas coisas, coloca na balança e vai colocando ali sua ordem de preferência. É claro que você vai fazer mais de uma prova, você não vai fazer só uma prova, e aí você vai escolhendo ali de acordo com essa balança que você vai criar. Não existe a residência perfeita, existe você fazer a sua residência ser perfeita, você correr atrás de tudo, você ser um bom residente. Então, assim, preocupem mais com vocês fazendo uma boa residência para vocês mesmos do que entrar em uma boa residência, porque nenhuma vai ser perfeita, tá bom? O que te motivou a passar conhecimento na ortopedia? Aqui no Instagram. Bom, eu comecei em 2019, quer dizer, lá na faculdade eu fui monitora de ortopedia, né? Então eu fiz a disciplina de ortopedia no 6º período e nos 2 anos seguintes eu fui monitora. Eu fiz a prova lá do departamento de aparelho locomotor, que era o ALO, né, aparelho locomotor, e eu fui monitora de ortopedia durante 2 anos. E aí, nesses 2 anos, eu ajudava, ensinava ortopedia e reumatologia para os outros alunos. A gente ensinava também a fazer os testes no exame físico, no laboratório de simulação. Então, era bem legal. Eu já gostava disso, né, de ensinar. Aí, depois, fui fazer residência, depois fiz cirurgia da mão. E aí, depois, eu montei meu Instagram. E aí, quando eu comecei meu Instagram, eu fui sendo convidada pelas ligas do Brasil todo, porque a tecnologia permite isso, né? Para dar aula, porque eu ensinava muita coisa aqui. Então eu comecei a dar aula em ligas do Brasil inteiro e dava aula online no Zoom, né? E isso intensificou e aumentou muito ano passado com a pandemia, né? Isso sim fez um boom. Eu comecei a dar muita aula, comecei a ensinar muito. Meu Instagram praticamente se transformou num Instagram para ensinar, né? Ele deixou de ser um Instagram para pacientes, passou a ser um Instagram para alunos. Eu quis fazer isso, né? E eu gosto muito, eu adoro ensinar, eu tento explicar da forma mais simples e fácil para vocês entenderem. Então, pra mim, assim, é uma paixão mesmo. Eu adoro, me encontrei realmente. Então, o que me motivou foi, na verdade, a vida foi me levando para esse lado e eu vi que era a minha missão, realmente. Bom, o Marco falou aqui, tenho aula com o professor Biratã da UFMG, comentei de você com ele, mandou um abraço. Pode mandar outro, Marco, ele é ótimo, ele foi meu professor, inclusive. Eu tive aula com ele lá no ambulatório da UFMG e o Biratã é muito bom. E outra perguntinha, tem algum curso que possa fazer durante a graduação que dê um gostinho da ortop? É claro, meu curso! Eu vou lançar, gente, um curso novo nos próximos dias, agora no comecinho de setembro. E quem tá aí? Deixa eu ver, 10 pessoas. Não tem problema eu contar só para 10 pessoas, não. Senão minha equipe vai me xingar. Nós vamos lançar um curso novo. Vai abrir as vagas dia 13 de setembro. Ele chama Ortho Academy. É um curso completo para graduação de medicina e para quem tá na residência de ortopedia. Onde tem esses pilares. Eu dividi nesses pilares. Tem um módulo todo de anatomia, com todas as aulas de anatomia do corpo inteiro, ortopédica, né? Um módulo de exame físico e anamnese, um módulo de avaliação de radiografia de cada parte do corpo, um módulo de doenças mais comuns e ainda acrescentei um módulo de urgências ortopédicas. Então, segredo nosso aí, ó, o Ortho Academy. Um spoiler para vocês, tá bom? O curso tá sensacional, eu acho que sim, nunca fiz nada tão bem feito em toda a minha vida, tá lindo, maravilhoso, tô apaixonada, meu bebê que tá nascendo praticamente, e super recomendo para todos vocês, super recomendo. Fica a dica aí. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Ó, tem mais uma perguntinha aqui. Como se diferenciar... Não, quais diferenciais da mulher na ortopedia no interior? Deve ser na cidade, né? Menor, para se destacar. Bom, eu acho que um grande diferencial de qualquer médico é ter uma boa relação com os pacientes, tá? Eu acho que é você tratar os pacientes muito bem, é você entender o que eles estão precisando, é conversar, é ter tempo para ouvir o paciente, principalmente no interior, né? Que a vida não é tão corrida igual na cidade grande. Mas é ouvir o paciente. Gente, a relação médico-paciente é uma das coisas mais importantes para você fazer esse link com os seus pacientes, até para você melhorar a recuperação e o tratamento deles, né? Precisa disso, precisa dessa atenção, dessa relação, isso precisa estar fortalecido, senão você vai ser só mais um médico prescritor de remédio, não é isso que o mundo precisa. Então, acho que para você se destacar, é você ser
um médico que tenha boa relação com seus pacientes. Isso vai ajudar muito, ele vai sair dali, vai te indicar para outras pessoas, né? Ele vai melhorar, né? Então ele vai voltar. Então é isso que eu acho que é o mais importante para você se destacar, independente se você for mulher ou homem, mas se você estiver ali no interior, né? Que você vai depender muito de indicação do boca a boca. É claro que o Instagram, a internet também ajudam, mas isso é que vai sustentar a sua profissão, né? O Instagram, ele vai só te dar uma ajuda para aparecer, mas quem vai sustentar isso é a sua relação com seus pacientes, tá bom? E aí sim, todo mundo gostou. Eu também, gente, tô super animada, tá? Outra perguntinha que o tempo já tá quase acabando aqui, ó. Dá pra me manter em BH só com a bolsa de residência? Eu me mantive em BH só com a bolsa de residência, só que no começo eu morava com uma outra família que me acolheu ali, amigos da minha família, e depois eu morei em República, dividindo apartamento com outros colegas, e deu super certo. Se eu não dividisse apartamento, talvez não daria. Mas como eu dividi apartamento, deu para viver só com a bolsa de residência. Aí quando chegou no segundo ano, né, que é o R2, eu comecei a dar uns plantões, aí o dinheirinho foi chegando e foi aumentando, né? Quando foi no R3, eu consegui comprar meu primeiro carrinho. Eu comprei um Uno Way vermelhinho dessa cor aqui, ó, usado, ele era 2011. Ele foi 21 mil, eu lembro direitinho, foi 21 mil reais. Eu juntei todo o meu dinheirinho dos plantões ali durante o R2 e o R3, e aí no R3 eu consegui comprar. Então, assim, dá pra ir? Dá, mas eu não gastava com mais nada, porque eu só acordava, pegava o ônibus e ia pro hospital. Comia lá no hospital, comia aquele pão com manteiga com café do bloco cirúrgico, almoçava no refeitório do hospital, lanchava o pão com manteiga, jantava no hospital, voltava para casa de ônibus. Então, assim, eu praticamente não gastava dinheiro, né? Não porque eu não queria, porque eu não tinha nem tempo, né, gente? Era só estudar. Gastava mais, assim, com um livro ou outro, ou o curso AO que eu fiz durante a minha residência, eu fiz o curso AO. Então, é isso. Dá para manter? Dá, mas, assim, é no apertinho, bem justo, morando com outras pessoas, mas dá, tá bom? Vamos ver mais perguntas? Dificuldade de onde estudar cada coisa. Bom, eu faço assim, durante a residência eu dividi dessa forma. O que é fratura, eu estudo no Rockwood. Esse é o 7º, acho que já tá no 9ª. Esse é o 7ª edição. Fraturas em adultos. Esse aqui é o Rockwood. Então, fratura, tudo que é fratura, luxação, eu gosto de estudar por esse. Agora, o que é ortopedia, que não é fratura, que não é urgência, não é trauma, é uma ortopedia mais eletiva, né? Eu estudo aqui, ó. Opa. Campbell, cirurgia ortopédica. Esse é o 12º em português. Tem mais novo, acho que tem no 13º em inglês, tá? Esse aqui que eu gosto. Para estudar exame físico, repito, é aqueles lá que eu já mostrei para vocês, vou mostrar de novo. Exame físico em ortopedia, do Tarcísio e Osvandré. Esse eu gosto para estudar exame físico. Qual que eu gosto para estudar anatomia? Prometheus, porque as imagens são lindas. Prometheus e Atlas de anatomia ortopédica, que é menorzinho, ó, ele é ótimo. Tá vendo? Atlas de anatomia ortopédica. Tem um livro também que eu gosto muito, que eu carregava na minha bolsa de plantão. Ele chama Covalzinho, mas ele não tá aqui. Nem sei cadê ele, que eu não abro ele tem muito tempo. Ele é tipo um Rockwood resumido, de fratura e luxação. Só que ele é pequenininho assim, ó, dava pra carregar na bolsinha de plantão. Acho que é fraturas em adultos, Coval, com K. Mas ele não tá aqui, depois eu mostro a foto pra vocês, tá bom? É assim que eu gosto de dividir. Bom, acho que é isso, né, pessoal? Tem mais pergunta aqui, mas nosso tempo vai acabar em 3 minutos. Sugestões para quem for R1 em 2022. A minha sugestão é uma só. Assista às aulas gratuitas da Ortho Week, semana que vem. Do dia 6 a 10, dia 6, 8 e 10, a gente vai ter aulas
gratuitas, não vão ser aqui no Instagram, tá? Vão ser em outra plataforma, eu vou mandar o link, o e-mail para quem tiver inscrito. Então, podem se inscrever no link aqui da bio, é gratuito. Vocês vão acompanhar e vão aproveitar as 3 aulas, tá bom? E então, essa é a minha dica para quem vai entrar no R1. Pessoal, acho que é isso então. Nosso tempo vai acabar aqui. Tem mais alguma última pergunta? Se não tiver, obrigada pela presença de todos vocês. Se tiver mais alguma dúvida, pode mandar aqui que eu ainda respondo agora ou depois no direct. Combinado? Obrigada. Beijo pra vocês.